Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque nós nascemos, reencarnamos em grupo e esses grupos que nos dão suporte e apoio se chama família, né? Mal ou bem, com brigas ou não, a família é o que mantém a gente vivo. E Saulo Caldeirão é um espiritualista, ele fala e eu concordo. Ele fala, o universo, né, a natureza dá um sinal para nós. Para nascer uma pessoa, nós precisamos de pelo menos mais duas pessoas, pai e mãe. Então, né, não somos sozinhos, nós não somos nada. Nós sempre precisamos de outra pessoa e outras pessoas. E até num trabalho isolado, que nem eu gravo minhas músicas, faço tudo sozinho. Mas aí, quantas coisas eu precisei? Aí o instrumento que eu toco, a guitarra, foi feito por alguém, aí a corda que eu como foi feito por alguém, aí o programa que eu uso de computador foi feito por alguém, e o computador que eu uso foi feito por alguém, e o software que eu uso. Então a gente é um emaranhado, precisamos de muitas pessoas, embora aparentemente esse trabalho no meu caso seria isolado, mas não é, nada é isolado. Estamos na formação dos seres vivos. Questão 43. Eu pensei se colocava ou não colocava, mas uma palavrinha aqui mudou tudo e fez essa questão passar um conteúdo muito forte. Quando a Terra começou a ser povoada? Pergunta. Resposta. No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Apareceram os seres vivos apropriados. Eu até fiz aqui, ó, eu sublinhei aqui com um contorno. A matéria tem que ser adaptada. Os seres apropriados para lá são diferentes do que os nossos. Então a gente vê, até tem alguns livros espíritas, tem vários livros, tem Cartas de uma Morta, também do Chico Xavier, um dos primeiros livros que ele fez, que foi psicografado pela mãe dele, né? Eram as cartas que a mãe dele mandava e fizeram um compilado e virou esse livro, muito massa. E aí ela vai para planetas, né? Então tem vários livros que falam como é diferente cada lugar. Porque existem planetas que são gasosos, existem planetas que são de várias formas. Eu não lembro qual agora, mas que eu já li que uns que são longe da Terra, aí pergunto, mas como é que vocês fazem a luz do Sol? Não, mas aqui a gente não usa a luz do Sol. O próprio planeta tem uma radiação que equivale à luz do Sol. Eles teriam um Sol próprio. Cada ser vivo que nasce ali, ele é feito especificamente para aquele planeta. Questão 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Resposta. A Terra continha os germes que guardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. Eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisalida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Aí depois tem a questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Tem uma questão que fala sobre química aqui, é bem interessante, questão 45, e eu peguei uma pinceladinha de uma parte. Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem, senão em uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários e vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vida, uma vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. Então ali a semente está ali, ela não eclodiu, mas no momento que chegar o propício ela vai. Que aí está falando sobre a vida, né? Sobre o planeta, a vida dos seres vivos. Quando é que começou? Aí fala que o germe estava aqui na Terra, mas ele estava esperando o momento propício. Como a gente na ciência estuda, que antigamente teve várias fases na Terra. Uma fase onde era tudo congelado e outra fase onde era tudo quente. Então ele esperou um momento propício, os germes, né, dos seres vivos, até eclodirem. Talvez uma temperatura amena, estamos chutando aí. 46. Existem ainda seres que nascem espontaneamente? Pergunta. Resposta, sim, mas o germe primitivo existia já em um estado latente, anterior. Vocês são testemunha todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir? A fermentação pútrida necessária à sua existência? Em um pequeno mundo que dormita e que se cria. Aqui fala sobre fermentação e alguns seres que aparecem. É muito interessante. Questão 48.
Podemos conhecer a época do aparecimento dos homens e dos seres vivos sobre a Terra? Não. Todos os cálculos, né? Não adianta. Não podemos conhecer porque é muito anterior, é muito longe. E a gente tem isso. E eu vejo aquele livro que eu falei, Os Deuses de Capela. A gente começa a ver da ciência. E como cada lugar tem um ser apropriado, agora eu vou levantar questões aqui. E que não vi, mas eu estou tentando levantar. Espero que não estou afirmando que a religião espírita diz isso. Estou só levantando. O Deuses de Capela ali, né, fala sobre as diferentes raças. E aqui fala que cada ser, né, cada planeta tem um ser apropriado. E aí a gente vê na ciência, tinha os Neandertais, tinha os Homo sapiens, tinha os Neandertais. Os Neandertais, eles eram bem maiores do que os Homo sapiens. Eles eram fortes, né? E aí a gente tem os Homo sapiens que eles eram mais delicados, assim. Acabou que os Neandertais sumiram da face da Terra. Aí a gente pensa depois, teve os dinossauros também. Os dinossauros, eles eram imensamente grandes. Imagina quanto eles não tomavam de água e de nutrientes e de coisa. Aí eu penso, será que os Neandertais, os dinossauros, não foram de certa forma um teste que fizeram? Porque cada planeta tem um ser vivo. Então, eu acredito que não existe uma fórmula mágica. Eles devem ter tentado, fizeram os Neandertais, esperaram para ver se adaptavam, fizeram os dinossauros para ver qual a melhor forma que... Eu estou chutando, mas eu acredito isso. Que talvez chegou a perfeição dos Homo sapiens sapiens, porque não somos Homo sapiens. São Homo sapiens sapiens, é uma evolução dos Homo sapiens. Acredito nisso, que a gente vai evoluir muito, o corpo físico falando, ele vai evoluir muito, como já evoluiu antigamente, mas isso não demora 100 anos, 200, 1000 anos, demora muito tempo. Mas é um estudo muito interessante, e agora já vamos daqui a pouco pro próximo vídeo e continuamos aí nesse estudo sobre a criação, sobre os primeiros homens, é muito interessante. Fiquem com Deus.